Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês todos estejam bem aí, tá? Vamos iniciar mais uma aula. Vamos continuar aí o assunto de substantivo na parte de flexões, tudo bem? Nós iniciamos esse assunto lá atrás e vamos retomar então para nós concluirmos esse assunto então, tudo bem? Então, vamos lá. É, Em relação ao substantivo, eu vou ter algumas flexões. Vamos iniciar então com a flexão em gênero. Quando a gente fala de gênero, a gente fala de masculino e feminino. Tudo bem? E aí a gente inicia pela questão dos substantivos biformes, que são substantivos que vão determinar essa questão do masculino e do feminino. E nós vamos entender e compreender essa a diferenciação pela a questão da desinência nominal, tá? Vocês não se preocupem quanto a ao significado de desinência, nós vamos ainda tratar mais na frente sobre esse assunto, tudo bem? Então, no caso, eu tenho aqui neste caso aqui, a desinência que determina que menina é sexo masculino e menina é sexo feminino, pelo O aqui no menino, pelo A na menina. Muito lógico isso. A gente chama isso de desinência nominal, tá? Mas não se preocupe com isso não. O que vocês têm que entender é que os substantivos biformes, eles vão ter essa flexão em gênero para entendermos se é masculino ou feminino. Então, no caso de gato, vai terminar aí com O, e gata vai terminar com A, tudo certo? E os uniformes eles vão falar a respeito de uma única forma de tratar o gênero masculino ou feminino. E a gente só vai perceber essa especificação do gênero através dos seus determinantes, que são os artigos, né? Então, por exemplo, eu tenho a palavra cineasta, tudo bem? Que se eu não tiver o auxílio do artigo aqui, eu não vou saber qual é o gênero, tá? Porque não existe cineasto, tudo bem? Então a palavra correta é somente cineasta. Então, para a gente entender qual que é a diferença de gênero, a gente vai perceber pelo o uso do artigo aqui, o cineasta, a cineasta. Tranquilo? Aí nós vamos ter, em relação ainda à flexão em gênero, nós temos dentro dos uniformes, aqueles que são de uma única forma, né? Nós vamos ter três categorias que vão estar subdivididas dentro desses substantivos uniformes. Então, a gente vai ter comum de dois gêneros, epicenos e sobrecomuns, tudo bem? O comum de dois gêneros vai sempre especificar e tratar de pessoas. Então, como eu já havia dito lá, o cineasta, a cineasta, né, nesse caso aqui, desculpa, nesse caso aqui, por exemplo, isso aqui é comum de dois gêneros, né? Quais dois gêneros são esses? O masculino e o feminino. E aí eu tenho mais um exemplo aqui, né? Que é o turista, a turista. Não existe o turisto, né? Essa palavra ela não vai existir dessa forma. Para a gente entender se é de gênero masculino ou feminino, a gente vai observar aí o artigo, né? O determinante. Então, o turista, a turista, tá bom? Continuando, nós vamos ter também os uniformes epicenos, que vão sempre tratar dos animais, enquanto os comum de dois vão tratar das pessoas, os epicenos vão tratar a diferenciação por gênero nos animais, tá? Que a gente vai ter basicamente uma única forma para tratar esse gênero masculino e feminino nos animais. Então, eu tenho, por exemplo, a mosca, a cobra, né, por exemplo, jacaré, tá? Eu não vou ter nesse caso, eu não vou ter o auxílio
do artigo ou do determinante para saber qual é a diferença, tá? Eu vou usar o artigo a para mosca, não o artigo o mosca, nem o cobra, igual estava lá no comum de dois gêneros, né? Então, como é que eu vou saber diferenciar? Porque nem pelo determinante aqui, que é o artigo, eu vou saber diferenciar. Eu vou diferenciar pelo uso dos termos que vão acompanhar, macho ou fêmea. Então, por exemplo, onça macho e onça fêmea. Tudo bem? Então é assim, não, é assim que vai diferenciar. O artigo, nesse caso, ele vai sempre ser usado dessa maneira aqui. Não vai ter a determinação pelo artigo, sim, desculpa, pela palavra macho ou fêmea. Tudo bem? Então, continuando. E ainda a gente tem também os sobrecomuns, que eles são praticamente a mesma coisa dos epicenos, porque os sobrecomuns eles vão tratar também das pessoas que eu não vou usar nem pelo artigo para diferenciar a especificação de gênero. Então, eu tenho, por exemplo, a palavra a vítima. Essa palavra ela vai servir tanto para homem quanto para mulher. O indivíduo vai também servir tanto para homem ou mulher, tá? E eu só vou entender se é homem ou mulher pelo contexto, tudo bem? Então vamos colocar, vamos observar assim, uma frase: a mulher foi a vítima do assalto, tudo bem? O homem foi a vítima do assalto. Então eu vou saber se está tratando de sexo masculino ou feminino somente pelo contexto, porque nem pela troca aqui do artigo, nós não temos essa possibilidade, porque não se troca o artigo nesse caso. Tudo bom? Então, continuando, nós estamos tratando da flexão em gênero, né, masculino e feminino. Agora vamos tratar da flexão em número. Quando a gente fala de flexão em número, a gente fala de plural ou singular, tá? É muito tranquilo. A gente nota essa flexão pelo acréscimo do S, né? A desinência de número que a gente chama. Então, eu tenho um exemplo aqui, inseto, insetos. O acréscimo do S indica que inseto está no plural. Só que algumas palavras, como por exemplo lápis, né, o artigo é que vai determinar se a palavra está no singular ou no plural. Por quê? Porque a palavra já é escrita com S. Então, o ônibus, por exemplo, os ônibus, o lápis, os lápis. Tudo bem, pessoal? Aí a gente tem a questão dos substantivos compostos, tá? O que são substantivos compostos? São aqueles substantivos que são escritos ou com duas palavras ou com dois radicais para formar uma nova palavra, tá? Então, eu vou ter, por exemplo, aí, compostos formados por duas ou mais palavras quando são palavras variáveis. Vocês lembram quando a gente estudou aí os variáveis, né, as classes gramaticais variáveis, os artigos, os pronomes, os numerais, os substantivos, os adjetivos, essas são as palavras variáveis, né? Então, quando eu tenho o substantivo composto que são formados por palavras que são variáveis, tanto a primeira quanto a segunda, nesses casos, a palavra composta, os dois elementos ou as duas palavras vão para o plural. Então, por exemplo, eu tenho aqui segunda-feira, tá? Segunda é um numeral, tudo bem? Feira é um substantivo, tudo bem? Então, neste caso, eu vou ter aí as duas palavras sofrendo aí alteração. Então, fica segundas-feiras, tudo bem? Tá? Então, eu tenho aqui guarda, que é um substantivo, civil, que é um substantivo. Então, eu vou alterar os dois quando eles estiverem no plural. Então, fica guardas civis. Então, por que que as duas vão alterar, vão sofrer aí a flexão? Porque são palavras variáveis. Tudo bem, então, gente? E as invariáveis? Quais são as palavras invariáveis? Aquelas que não se flexionam, né? Elas vão se manter da mesma forma da palavra primitiva. Então, que palavras são essas que são invariáveis? Os advérbios. Lembra dos advérbios? Advérbio de tempo, de modo, de lugar, né?
as preposições, que são aquelas palavrinhas que ligam os verbos, por exemplo, a aos seus objetos, em alguns casos, né, e as conjunções, que são aquelas palavrinhas que a gente viu lá no início da aula, que vão ligar as orações, né, os períodos, né. Então essas palavras aqui, elas não se flexionam, tá. Então quando elas fazem parte do período do substantivo composto, elas não vão mudar, tá. Então eu tenho um exemplo aqui: abaixo-assinado, tudo bem? Então o plural de abaixo-assinado é abaixo-assinados. Por que que abaixo não muda? Porque abaixo é um advérbio, tudo bem? É um advérbio de lugar. Então, pelo fato de ser um advérbio, quando essa palavra composta vai para o plural, ela não acrescenta o S nela. Aí fica só essa daqui que vai se alterar. Então fica no plural abaixo-assinados, tudo bem? Beija-flor. Por que que fica beija-flores? Porque beija é verbo. O verbo também ele não varia nesse sentido. Você nunca vai ver beijas, né? Porque pelo fato de ser um verbo, ele não vai variar. Então, fica beija-flores, quando nós estamos querendo nos referir a beija-flor no plural. E beija-flor é uma palavra composta, é um substantivo composto, então o plural de beija-flor vai ser esse aqui. Então, catavento. Por que que catavento fica cataventos? Porque cata é um verbo também. Verbo não se flexiona nesse sentido. Então, o plural de catavento vai ser cataventos. Somente o segundo elemento, que é, no caso, o substantivo, é que vai modificar. Tudo certo? Então, ó, flores também é um substantivo. Isso aqui é a forma nominal do verbo. Então, se é uma forma nominal, ele vai sofrer uma alteração. Tudo certo? Então, é dessa maneira que ocorre nas palavras invariáveis, ou seja, as que não se flexionam. Tá certo? E as palavras ligadas por preposição, tá? As palavras ligadas por preposição, como por exemplo, essas preposições sem, de e do, somente o primeiro elemento ou a primeira palavra vai para o plural. Então, por exemplo, mula sem cabeça fica mulas sem cabeça. O resto fica tudo no singular, enquanto somente a primeira palavra vai para o plural. Por quê? Porque está respeitando a regra de palavra que acompanha uma dessas preposições aqui. Ó, sem, de e do. Beleza? Então, pé de moleque vai ficar pés de moleque. Por quê? Porque eu tenho a preposição de aqui, então somente a primeira palavra somente a primeira palavra vai para o plural. Tudo certo? E repetição de palavras. Então, quando eu tenho aquelas palavras repetidas, tá? Somente a segunda palavra vai para o plural. Então, por exemplo, eu tenho tic-tac, que é onomatopeia lá do barulho do relógio, né? Então, como são palavras repetidas, né? Ou que tem o sentido de repetição, no caso, então somente a segunda vai para o plural quando tem o substantivo composto no plural. Então fica tic-tacs, a segunda indo para o plural. Corre, corre. Tá? Ah, professor, mas o senhor não disse que verbo não vai para o plural? Sim, não vai. Mas eu tenho este caso aqui que são de termos repetidos que vai ter que respeitar a regra de repetição de palavras. Então fica corre, corres. Tudo bem? O segundo elemento ou a segunda palavra vai se alterar para indicar o plural. E reco, reco, né? É o instrumento, né? Instrumento musical lá, é o segundo elemento que vai para o plural. Reco, recos, quando a palavra estiver no plural. Tudo certo? É, E no caso de palavras que vão determinar, quando existe um substantivo composto, onde a segunda palavra é que vai determinar a primeira. Quando isso acontecer, né, é
somente a primeira que vai para o plural. Mas como é que é isso? Como que essa palavra determina a primeira? Aqui é o seguinte, ó, presta atenção. Não é qualquer escola, é uma escola padrão. Então, esta palavra padrão está determinando este substantivo aqui, escola. Não é qualquer escola, tá? Por exemplo, escola militar, escola científica. Então, essa escola, ela é uma escola padrão. Ela está determinando o tipo de escola. Então, quando isso acontecer, a primeira palavra é que vai para o plural. Então, fica escolas padrão. A segunda não vai. Então, fruta-pão. Não é qualquer tipo de fruta, é a fruta-pão. Então, pão está determinando a primeira palavra, que é fruta. Então, neste caso, vai seguir a regra de somente a primeira ir para o plural. Tudo certo? Salário família não é qualquer salário, é o salário família. Então, a palavra família está determinando o salário. Então, quando isso acontece, somente a primeira vai para o plural e fica salários família. Tudo certo, pessoal? Então a gente fica por aqui, tá? Façam essa atividade aqui da página 87 a 93. Tudo certo? Então, gente, então até o próximo vídeo aí, abração. E se você não entendeu, volta na parte que você ficou confuso e assista novamente até você entender, tá certo? Então, pessoal, até a próxima aula. Estudem bastante. Um abração.